Carnaval de São Luís já foi considerado o terceiro melhor carnaval do Brasil. Espera aí, você não sabia? Foi entre as décadas de 50 e 60. Na semana do carnaval, o povo esbanjava a alegria, os brincantes adoravam a folia e ninguém economizava na fantasia. Mas para entender melhor o Carnaval de São Luís, que tal voltar um pouco mais no tempo? Começou lá pelo século XIX com o entrudo, uma brincadeira que também usava bonecos e foi bastante reprimida nos tempos coloniais porque era considerada uma brincadeira grosseira e um tanto quanto violenta pela sociedade da época. O entrudo ainda acontece no Brasil, nas bandas do estado do Tocantins, mas essa é outra história. A fase final do século XIX até 1970 ficou definida por alguns historiadores como a fase mais rica e mais complexa do Carnaval de Rua de São Luís. Foi a época em que surgiram os cordões, os corsos, os ranchos, época dos personagens inspirados no Carnaval europeu, os pierrots, as colombinas, o dominó, os cruz-diabos e o fofão, símbolo do Carnaval maranhense. E daí se presenciava esses cordões de urso, de brincadeiras de baralho, de tribos de índio, de blocos, já na linguagem das batucadas do samba brasileiro, das tribos, e de personagens únicas, específicas, que evidentemente criações individuais, mas que marcaram época, como o cruz-diabo, a caveira, o dominó, o fofão, e alguns formando seus agrupamentos, e poderiam então ser dito como esses cordões, né? Enquanto o povão se divertia no carnaval de rua, que acontecia durante o dia, à noite a folia era mais elitizada e acontecia nos clubes preferidos pela burguesia de São Luís. Os bailes dos mascarados tiveram seu auge nas décadas de 40 e de 50, quando a elite ludovicense frequentava clubes como Jaguarema, Lítero Português, Cassino Maranhense. Os bailes só acabaram em 1965, quando o prefeito da época determinou a proibição do uso de máscara por conta da violência. A proibição da máscara, da fantasia, acabou, enfraqueceu. A turma foi toda para a rua. Brincar de maisena, de pó de arroz, de rodó. Sempre tinha aquela criatividade, né? Como todo carnaval. A gente tocava e observava todo mundo, né? Muitas mulheres bonitas, sempre houve, graças a Deus. E alegria plena. Casino, Líder, Jaguarema, o Clube Montese, que era um clube que existia aqui, quer dizer, era de 4 a 5 clubes que tinham, né? Então São Luís era uma festa, era uma glória em dias de carnaval. Essa foi a época dos corsos, os carros transformados em alegorias, com passageiros fantasiados, com banda organizada. A Casinha da Roça, criada em 1940, é um exemplo de corso que até hoje participa dos cortejos do Carnaval de São Luís. Eu via os corsos passarem, eu via os fofões, os blocos de sujo, as escolas de samba, os blocos tradicionais, os grupos de índios, as tribos de índios, Paunes, Silks, Apache, uma série deles. Então isso são coisas nossas. Casinha da Roça fabulosa, aqueles corsos que passavam, aquelas meninas com aqueles vestidos lá fora cantando aquelas músicas. Domingo é dia de pescaria, lá vou eu de camisa e samburá. Os blocos tradicionais também. Basta ouvir o batuque do bloco tradicional, que muita gente associa imediatamente ao som do Carnaval de São Luís. A gente pode dizer que é a mais característica e autêntica manifestação do Carnaval do Maranhão, tanto em termos de ritmo quanto em termos de indumentária, né? Surgiram na década de 30, são um pouquinho mais antigos que as escolas de samba que aqui surgiram e que hoje nós temos o orgulho de ter realmente como uma característica nossa, característica do Carnaval de São Luís do Maranhão. E por falar em tradição, tem o Bloco dos Fuzileiros da Fusarca, que completa 80 anos de existência no Carnaval maranhense. Dá uma olhada na turma que anima o bloco.
Os fuzileiros são a prova de que a festa momesca é um verdadeiro elixir da juventude. O Zé Pivó é o puxador desse legítimo samba maranhense. Foi fundado no dia 11 de fevereiro de 1936 pelos moradores da Madre de Deus, inclusive eles já se foram, Deus precisou. Formaram esse bloco para brincar o carnaval, porque já tinha, eles estavam olhando a escola de São Antônio de Magueira e João Paulo. Então eles iam de bonde da Madre de Deus para o João Paulo, para olhar como é que se batia os instrumentos que era batido na mão, como o fuzileiro ainda hoje bate. Na época, passou no Cine Éden, que hoje não existe mais, um filme chamado Fuzileiro do Amor. E eles foram assistir esse filme. Um filme musical muito bonito, e eles vindo da Rua Grande para Madre de Deus, eles resolveram botar o nome do bloco de Fuzileiro. Mas Fuzileiro do Amor foi o filme que passou. Então, com a ideia do saudoso Cristóvão, Alô Brasil, eles disseram, vamos botar o nome desse bloco, dessa batucada nossa, de Fuzileiro da Fusarca. O fuzileiro da Fusarca eu vou de coração. O Laborarte fez questão e manteve as tradições. São 28 anos de uma festa que não tem limite de idade, período em que os mais novos brincam ao som das marchinhas do passado e os mais velhos se divertem como crianças. Quando a gente começou a fazer o Carnaval de Segunda há 28 anos, foi de retomar a brincadeira na rua, né? Esse carnaval de rua sadio, valorizando os personagens do nosso carnaval, o Fofão, o Cruz-Diabo, o Dominó, o Arlequim, aí tinha a brincadeira do urso, macaco, cachorro. Então a gente estava trazendo novamente isso, porque na época, era final da década de 80, por aí, o carnaval estava muito restrito à passarela do samba, né? E aí a gente começou a fazer esse carnaval de rua, né? Nas décadas de 30 e 40, inspiradas no samba carioca, as rodas de samba em São Luís deram origem às turmas maranhenses de samba. Muitas delas acabaram se tornando escolas de samba e no Carnaval de 1970 adotaram o padrão carioca e o samba saiu da roda e caiu na passarela. Nós chamávamos as turmas de samba, né? É a turma do Quinto, turma de Mangueira, Águia do Samba, e não essa intitulação de escola de samba. Mas teve as influências do Rio nessa coisa da organização, e já de instituir passarelas, e de formar a coisa no formato mais de espetáculo, né? E então houve essa transformação no Carnaval de São Luís, que gerou, de fato, uma prioridade para esse formato. E daí as críticas dos intelectuais, dos mais tradicionalistas, de dizer, nós estamos copiando, isso é uma xerox do Carnaval do Rio. Com o passar dos anos, o Carnaval de São Luís perdeu um pouco do brilho e o status de terceiro melhor carnaval do Brasil. O crescimento da cidade, a violência e a falta de incentivo foram fatores que desanimaram a população. Mesmo assim, em 1990, pessoas se uniram e formaram grupos com o objetivo de resgatar o carnaval de rua da capital maranhense. Nós saímos lá da Rua do Egito, parávamos em frente à antiga sede da Assembleia, tocávamos o hino nacional, para mostrar que o povo alegre está na rua e de olho. Então nós reunimos no Carnaval de Rua aqui do Maranhão, teve a bomba do baixo, grafite, depois, então nós resgatamos isso. Isso aqui é importante. E continuamos até hoje. Aqui na década de 90, a partir da ideia do circuito de São Pantaleão, que renasceria
essa forma mais espontânea de brincar durante o dia e daí ter espaço para a gente poder renovar a tradição das festas carnavalescas e não ficar somente naquela hora da passarela. Então vamos fazer o bloco nosso do Bicho Terra com essa ideia, e a gente faria um disco com essas músicas que nós iríamos compor em cima dos vários gêneros e vamos pra rua com isso. Vai fazendo zigue-zague, zigue-zigue-zague. Vai fazendo zigue-zague, zigue-zigue-zague. Em 1994, foi a vez do carnaval na Avenida Litorânea, mas esse não durou muito tempo. A moda não pegou e a preferência pelos circuitos carnavalescos de São Luís voltou a atrair a população para as ruas da capital. Aos poucos, o carnaval ressurge nas ruas, nas alamedas, becos e bairros de São Luís. O batuque frenético dos blocos, o compasso ritmado das tribos de índio, as palmas cadenciadas do samba maranhense, a energia mística dos blocos afros avisam que é hora de alegria. Já é carnaval, meninos! Vem pra rua, abre alas e nós queremos passar. É gostosa, é gostosa, é gostosa. Parece um avião, meu coração vai subir. É gostosa.